Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Êxodo, capítulo 20. Glória a Jesus. Êxodo, capítulo 20. E nós vamos ter que fazer toda a leitura para depois você entender a mensagem. Então, são 17 versículos, mas vamos ler. Diz assim, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu quero que você preste bem atenção cada vez que nós falarmos a palavra não. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar novamente. Graças a Deus. Pai querido e eterno, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta hora, porque podemos estar aqui para ouvir a tua palavra e para glorificar o teu santo nome. E Senhor, em nome de Jesus, eu peço que tu venhas falar conosco nesta noite, fala com a tua igreja, fala com os irmãos que aqui estão. Usa-me, Senhor, para transmitir a tua palavra, para transmitir a tua voz, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Que eu desapareça por completo, mas o Senhor apareça. Fica conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, esteja dirigindo essa palavra e que tudo aquilo que for contrário ao teu Santo Espírito saia deste lugar, em nome de Jesus, para que nós possamos estar diante de ti, Senhor, e entender a tua palavra em santidade, em amor, em nome de Jesus. Para a tua glória, ó Pai, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Fizemos a leitura aqui então dos 10 mandamentos. E você, com certeza, já ouviu várias vezes, e já fez várias vezes essa leitura também. Mas o que eu quero falar para você hoje é de você aprender a dizer não. Saber dizer não. E aqui nós vimos várias vezes o Senhor falando não. Olha só, Deus falou
8 nãos aqui. Se eu contei errado, me corrijam. Mas Deus falou mais não do que sim. Ele não aprovou aqui nada. Ele disse não. Não faça, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, não cobice, né? Então, vários nãos. E nós podemos observar aqui, então, através dos 10 mandamentos, que eu não vou estar explicando sobre os 10 mandamentos hoje, mas eu li os 10 mandamentos para você ver como várias vezes Deus diz não. Muitas são as vezes que Deus diz não. Não faça, não pense. Então, é não. E nós sabemos também, irmãos, que tem gente que diz sim para tudo. Sabe aquelas pessoas que dizem amém para tudo? Se chega um outro e diz assim, faça isso, faz. Amém, estou fazendo. Faça aquilo, amém, estou fazendo. Então isso é errado. E nós podemos observar aqui a importância que o Senhor deu para a simples palavrinha não. Não faça, não queira. Então esse não aqui para nós é muito importante, porque nós também temos que saber a hora de dizer não. Você não pode, eu não posso ser aquela pessoa que diz sim para tudo. Às vezes, para agradar alguém, a pessoa concorda com alguma coisa que é errado. Então nós não podemos ser assim. Amém? Deus nos mostra aqui, nos 10 mandamentos, a importância do não. Então, se Deus diz não, quanto mais nós temos que dizer não para certas coisas. Né? Verdade? Amém? Veja só um exemplo. Você que é pai, você que é mãe, você diz sim para tudo que teus filhos pedem? Tem que saber dizer não. Né? Porque senão vai criar um filho mal educado, todo bardoso, que não pode ouvir nunca um não. Por isso que hoje a gente tem tanta rebeldia entre as crianças, entre os adolescentes. E daí vira um adulto todo problemático. Porque quando era criança nunca recebeu um não do seu pai ou da sua mãe. Tudo o que ele queria, tudo o que ela queria, os pais deixavam fazer ou davam. Ah, eu quero tal coisa. Lá os pais davam. Né? Então nunca sabiam dizer não. E por isso até hoje a taxa de suicídio, irmãos, entre adolescentes é tão grande. Porque cresceram desde bebezinhos só ouvindo sim, 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 sim. Quando o mundo lá fora diz não, eles se decepcionam e tiram até a própria vida. Hoje está muito alto o nível de suicídio entre os adolescentes e os jovens. E uma das causas é essa. Não estou dizendo que todas as causas sejam isso, mas uma das causas é essa. Porque sempre receberam sim dos pais, da família. E aí quando recebem um não do mundo, da sociedade, porque aí crescem, tem que viver, né? Tem que trabalhar, tem que estudar. E nem todas as pessoas vão dizer sim para tudo que querem. Então, quando recebem um não, se decepcionam. E aí muitos chegam ao absurdo de se matarem porque receberam um não. Ou porque depois de muito tempo o pai e a mãe entenderam que estava na hora de dizer um não. E daí já foi tarde demais. Então o não é muito importante. Nós temos que saber falar não. Nós temos que aprender a dizer não. Veja só, tudo que você pede para Deus, tudo, Ele te dá?
E Deus não nos dando isso significa que Ele não nos ama? Ele nos ama, né? E por Ele nos amar, muitas vezes Ele diz não. Às vezes a gente faz orações, irmãos, que são absurdas, pedindo coisas totalmente desnecessárias. E aí Deus, como um pai amoroso, olha para nós e diz, não vou te dar isso. E aí nós, naquela bardinha, né, igual as crianças, chora, se lamenta, ai, por que que Deus não me deu isso? Por que que Deus dá para os outros, dá para todo mundo o que pedem, e eu quando oro Deus não me atende? É a mesma coisa que, assim, ó, imagine, se o teu filho ou a tua filha diz assim, pai ou mãe, eu quero brincar com um revólver carregado. Você deixaria teu filho brincar com um revólver 38 carregado? De maneira alguma, né? Mas por você dizer não, não significa que você não ama. Quem não ama pode até entregar o revólver carregado. Mas o pai e a mãe que ama o seu filho vai dizer de maneira alguma. Está brincando? Está sonhando? Até capaz que eu vou te entregar um revólver? Então Deus faz isso conosco. Deus nos diz não. E aí aquele filho que queria brincar com o revólver carregado, vai ao desespero, e se joga no chão, e faz birra, e porque eu quero, papai não me ama, mamãe não me ama, eu quero o revólver. A gente faz assim, muitas vezes. Por que que Deus não me dá? Por que estou orando há tanto tempo, Deus não me responde? Por que que Deus não dá o que eu estou pedindo? É justamente por isso, porque Ele nos ama. E Ele não dá aquilo que Ele sabe que lá na frente vai nos prejudicar. Então, aos nossos olhos, a Bíblia diz assim que há caminhos que ao homem parece direito, mas o Senhor sabe o fim de todos eles, e que não é direito. Então, quando Deus não te responder alguma oração, irmão, não fique birrento, não fique chateado com Deus, porque Deus repreende ao filho que Ele ama. Se Deus não nos repreendesse, é porque Ele não nos amava. Amém? Você ama ao Senhor? Amém? Então não faça birra que nem criancinha pequena, quando, ou já grande, né, mas que sempre recebeu sim e nunca recebeu um não, daí quando recebe o primeiro não se desespera. Então não faça assim, porque quando Deus diz não é para o nosso próprio bem. Olha só, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. São vários nãos que Deus está nos proibindo de fazer estas coisas. Aí alguém que não tem esse entendimento da importância do não, pode dizer assim, mas por que que Deus faz isso? Eu quero matar. Tá bom, então vai lá e mata. Depois você vai passar o resto da tua vida na prisão. E Deus, sabendo disso, disse, não mate. Não é assim? Amém? Então Deus diz não para o nosso próprio bem, assim como você diz, ou se não diz, deve dizer não para os teus filhos. Para que se tornem homens e mulheres conscientes na vida. E não crianças bardosas, né? Amém, irmãos? Eu quero citar aqui para vocês alguns, tem vários outros, né? Mas eu pelo tempo não vou falar mais. Vou escolher 4 pessoas na Bíblia que disseram não, nos mostrando a importância de nós falarmos não em algumas situações da vida. Tudo que acontece com você, pense no dia de hoje.
que você viveu hoje? Qual foi os problemas que você enfrentou no dia de hoje? O que você viveu nesse dia? Você precisou dizer não para alguma coisa? Hoje? Precisou? Ou tudo que te vem à mão você diz sim, vou fazer? Não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer escolhas. A gente tem que aprender a dizer o sim na hora certa, mas tem que aprender a dizer o não na hora certa. Então eu vou te falar aqui de algumas pessoas que disseram não. E por falarem não para a situação que apareceu na vida deles, foram abençoados por Deus. O primeiro que eu escolhi para falar para vocês foi José. Abra a tua Bíblia em Gênesis 39, 10. Gênesis 39, 10. Graças a Deus. Amém? Encontraram? Diz assim, ó. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Olha só, você conhece a história, mas se tem alguém que ainda não sabe, vou te falar rapidamente então a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos e acabou chegando na casa de Potifar, um egípcio. E lá ele foi bem visto pelo seu senhor, chamado Potifar. E Potifar, então, vendo que tudo que José fazia prosperava, ele entregou toda a casa dele, todos os negócios, tudo que tinha de ser feito nas propriedades dele, ele entregou tudo nas mãos de José. Porque ele viu que José era um rapaz íntegro e que tudo que ele botava a mão prosperava. Então Potifar entregou tudo que lhe pertencia a José, menos a sua esposa. E aí então a esposa, vendo José, ele sempre estava então dentro de casa, organizando as coisas, estava pelo pátio, fazia todo o trabalho que era preciso fazer. E a mulher de Potifar então botou os olhos, que nem diz, no José. Era um rapaz bonito, novo, forte. E ela se encantou por José. E ela sempre lhe dizia, diz ali no versículo 10, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos. Então essa aqui não foi a primeira vez que ela tentou José. Ela falava sempre, mas José não queria. E aí, como ele vivia dizendo não, teve um dia que ela agarrou ele e disse, deita-te comigo. E ele disse, não, eu não posso fazer isso com o meu Deus. Eu não posso fazer isso com o meu senhor Potifar. E aí, então, ela fingiu, começou a gritar, e fingiu que ele tinha agarrado ela, forçando ela. E como ele saiu correndo, a roupa dele ficou nas mãos dela, porque ela tinha agarrado ele. E aí, quando ela viu que ele saiu sem a roupa, ela começou a gritar, chamando os outros empregados. E disse que José tinha tentado atacá-la. E com isso, então, o marido dela, acreditando nela, mandou prender José.
E aí então José foi preso, foi para a prisão. Lá nós temos a história de como ele interpreta os sonhos na prisão, como ele prosperou na prisão, de que aqueles presos que lá estavam foram muito bem tratados, porque José era... Tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele colocava a mão prosperava. Então ele organizou aquela prisão de uma situação que os presos foram abençoados. E aí, então, agora imagine só. Você pode dizer, tá, mas José disse não. Ele disse não para ela. Viu a importância de se dizer não? Aí você pode dizer assim, vamos dizer que tenha pessoas que digam, mas que bobo, né? Teve oportunidade, não fez. Teve oportunidade e deixou passar. Por que que ele disse não? Porque ele fez uma escolha na vida dele, ou servir a Deus ou servir o pecado. Ele estava no Egito, longe da casa dele, não tinha nenhum parente dele ali. Se ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ninguém ia ficar sabendo. Mas ele fez a escolha dele e disse, não, eu não posso fazer isso contra o meu Deus e nem contra o meu senhor Potifar. Então ele disse não. E por ele ter dito não, ele foi para a prisão. Aí você pode pensar assim, mas se ele tivesse dito sim, ele não teria sido preso. Ele não teria sido preso, mas ele não teria chegado a ser governador do Egito. Porque se ele tivesse dito sim para essa tentação, Deus não iria levar ele a ser a pessoa mais importante no Egito depois do faraó. Então veja só, situações que você e eu precisamos dizer não. Hoje, no mundo, essa situação aqui de José, muitas pessoas podem dizer, como eu falei, mas que bobo, devia de ter aceitado. Por quê? Porque no mundo é comum. No mundo pode tudo. Então é aquela história da pessoa que diz amém para tudo daí. Faz isso, faço. Faz aquilo, faço. Mas nós temos que ser diferentes, nós somos cristãos, então nós temos que saber dizer não. O que nós temos que dizer? Em algumas situações nós temos que dizer não. Não quero, não faço, não gosto, não quero. Então vai aparecer situações na tua vida em que você precisa dizer um não. Não estou dizendo que vai aparecer uma situação igual essa de José. Deus abençoe que não, né? Mas qualquer situação que aparecer na tua vida, que você tenha que fazer uma escolha, escolha a coisa certa, não pelo lado do pecado. Aprenda a dizer não. Porque se José aqui não tivesse falado não, ele nunca teria sido governador do Egito. E veja só, aqui, a mulher de Potifar, a Bíblia não fala se ela era bonita, a esposa dele. Até acredito que ela devia de ser uma mulher bonita, formosa. Mas ela já tinha um marido. Se ele tivesse pecado, se ele tivesse caído nessa tentação, a bênção não viria depois para ele, porque depois ele se casou com uma princesa. Então, olhe só, quando você diz não, quando você recusa a oferta do diabo, pode ter certeza que aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente é imensamente melhor. Amém? Ficou entendida a história de José? Amém? Então, olhe só, aprenda a dizer não. Vire para um irmão aí e diga, irmão, aprenda a dizer não. Graças a Deus. Aprenda a dizer não. Outro caso também, que nós vemos na Bíblia, de alguém que disse não e que por isso foi recompensado por Deus, Daniel. Abra a tua Bíblia aí agora no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, capítulo 1.
Versículo 8. Graças a Deus. Amém? Encontraram, irmãos? Daniel 1:8 nos diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Olha só, aqui é um outro caso, mas é uma situação também que necessitava ser dito um não. O que aconteceu aqui? O mesmo caso de José parece com a história de Daniel, no sentido de os dois estarem longe de casa. Daniel também estava longe de casa. Ele tinha sido levado como ele tinha sido levado preso para a Babilônia, para o reino de Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, então, ele escolhia os rapazes mais fortes, mais inteligentes, mais estudiosos, para que servissem ele na sua corte. E Daniel foi um dos escolhidos, ele e os seus amigos. E aí, olha só o que aconteceu. Por ordem do rei Nabucodonosor, esses rapazes que foram escolhidos para servir ao rei assim de perto, e primeiro eles ficavam muito tempo estudando a língua do país, aprendendo toda a cultura do lugar, para depois se apresentarem ao rei. Então, nesse tempo todo, eles tinham de se alimentar da mesma comida do rei. Por quê? Para que eles ficassem fortes, para que eles ficassem saudáveis, para que eles tivessem do bom e do melhor do palácio real. Ah, pastora, mas isso é muito bom. Por que Daniel não quis? Ora, ele ia se alimentar bem, ele ia estar comendo bem. Por que ele disse não? Porque as comidas do rei, como é que eu vou te dizer isso? Não agradavam ao Senhor Deus. Daniel estava longe de casa, mas ele era um judeu. Se ele comesse as comidas do rei, ele já estaria desobedecendo o Deus de Israel, o seu Deus, porque as comidas do rei não agradavam a Deus. Por que não agradavam a Deus? Porque na sua grande maioria as comidas eram cozidas no sangue. Eram feitas com sangue. E Daniel sabia que era proibidíssimo por Deus que a pessoa coma sangue. Então, as finas iguarias, como diz ali, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. A melhor comida do reino era servida para o rei. E eles teriam o privilégio de comê-las, de participar desse cardápio. A melhor comida seria servida para eles também. Mas, como certas comidas do rei desagradavam e desobedeciam à lei de Deus, Daniel disse: eu não quero. Não quero. Vou comer legumes, vou comer frutas, não quero saber dessas comidas do rei. E aí ele foi e falou para o chefe dos eunucos. O que é esse chefe dos eunucos? Chefe dos que trabalhavam mais próximos do rei, dos servos do rei, que iriam cuidar desses rapazes. Aí então ele foi e falou para o chefe dos eunucos, e ele disse: eu não vou comer essa comida. E aí o
o chefe disse assim, não, mas o rei vai perceber que você vai estar mais magro e mais abatido que os outros. Os outros foram comer. Daniel e seus amigos disseram não. E aí então ele disse, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar abatidos. Vocês têm que comer da comida do rei, têm que beber da bebida do rei. E ele disse, não, eu não vou fazer isso. Então ele soube dizer não na hora certa. E diz ali que Deus concedeu graça ali, no 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão do chefe dos eunucos. Então o chefe compreendeu. E aí no versículo 11 diz assim, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os 3 amigos de Daniel. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, ages com os teus servos. Então o chefe dos eunucos concordou. E aí Daniel foi falar com o cozinheiro. E ele disse, por 10 dias, para mim e para os meus amigos, só nos dê legume e água. E depois dos 10 dias, veja se nós vamos estar mais fracos que eles. E se você continuar lendo, você vai ver ali no 15, diz que depois dos 10 dias, a aparência deles era melhor do que a dos rapazes que estavam comendo as comidas do rei. Então eles souberam dizer não. Eles estavam longe de casa, a família não ia ver, ninguém ia ficar sabendo que eles estavam pecando. Mas eles fizeram uma escolha. E escolheram não se alimentar daquilo que desagradava a Deus. Então souberam dizer não. E por saberem dizer não, Deus honrou eles. E nós sabemos, que eles foram, diante do reinado da Babilônia, eles tiveram cargos de importância. Eles tiveram cargos de direção, de autoridade. Por quê? Porque souberam dizer não ao pecado e Deus honrou. Então Deus sempre honra aquele que sabe dizer não. É claro que tem situações que você não vai ficar pensando, pastor, eu tenho que dizer só não, 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 não. Não, também não é assim. Tem situações que você vai ter que dizer um sim, mas não significa ao pecado. Você nunca pode dizer sim ao pecado. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, o não você tem que dizer ao pecado. Você tem que escolher as coisas certas para que Deus venha te honrar. Porque tem pessoas, irmãos, veja só, que até na primeira vez que o diabo vem tentar, diz, não, eu não posso fazer isso. Vira as costas para o pecado, vira as costas para a tentação. A segunda vez que Satanás vem tentar, porque ele não tenta uma vez só. A palavra de Deus nos diz que Jesus era tentado sempre, sempre, sempre. Imagine, se Jesus era tentado, do que dirá nós? Né? Então, olha só. A pessoa às vezes diz não a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que o diabo apresenta uma tentação. Mas lá pela 4ª vez ele já diz assim, ai, eu não aguento mais. Agora eu vou experimentar o que o diabo está me oferecendo. Aí diz sim ao pecado. Então não é você dizer não uma vez só. Você tem que dizer não cada vez que o inimigo vier te tentar. Aqui eu acredito que todos são tentados, não é verdade? Se tem alguém que não é tentado, parabéns. Mas a cada dia a vida de cristão é com situação difícil, é com dificuldade e com tentações. Então a cada dia, irmão, você tem que aprender a dizer não. Você tem que dizer não ao pecado, você tem que dizer não à tentação que Deus
Deus não, que o inimigo coloca na tua frente. E você pode ter certeza que essa tentação não vai ser nada desagradável. Veja só, a mulher de Potifar tentou José. Era uma coisa agradável? Claro que era, para ele era um homem, né? Ser chamado, desculpe eu usar a palavra assim, mas ser convidado a se deitar com a sua patroa, é lógico que qualquer outro teria aceitado. Mas José disse não. Então o que o diabo tenta você, irmão, ele nunca vai te tentar com uma coisa feia, com uma coisa desagradável. Ele nunca vai pôr uma coisa na tua frente para te tentar que você não goste. Tem que ser alguma coisa que te chame a atenção. Entendido isso? Então não pense que as tentações vão vir em forma de coisas desagradáveis. Não, são coisas agradáveis no momento. No momento que a pessoa pratica o erro, que caiu em tentação, é bom, o pecado é bom. Ai, pastor, o pecado é bom? Claro que é. Se não fosse bom, as pessoas não pecavam. Não é assim? Se não fosse bom, as pessoas não pecavam. Tem uma antiga canção que diz assim, o pecado não dói, não dói. Quem é que conhece essa música? A irmã Amélia conhece. Acho que é de Jair Pires, não é? Irmã Amélia, não me lembro, mas acho que era. Parece que era, né? Ele cantava assim, o pecado não dói, não dói. Se o pecado doesse, agora eu já me esqueci a letra, mas era uma coisa assim. Então o pecado não dói. O pecado não vai vir para você em forma feia. O diabo pode se transformar até em um anjo de luz. Então, se ele apresentar alguma coisa a você, vai ser uma coisa que te chame a atenção, que te prenda o olhar, que te faça prestar um pouquinho mais de atenção àquela situação. Alguma coisa que te dê prazer. Só que é um prazer momentâneo. Quando passa isso, a dor na alma é tão grande. É uma coisa que incomoda tanto daí. Para aqueles, é claro, que ainda temem a Deus. Porque aqueles que já estão com a sua consciência cauterizada, vão pecando, pecando, pecando e não estão nem dando bola. Mas aquele que peca, que cai lá uma vez ou outra, quando passou o prazer momentâneo do pecado, é difícil a situação. Então aprenda a dizer não e não pense que a tentação para você vai vir de uma forma feia. Sempre vem uma coisa bonita que te chame a atenção. Então Daniel, né, voltamos aqui a falar de Daniel. Então eles fizeram esse teste. Depois de 10 dias eles se apresentaram ao cozinheiro e ao eunuco, né, chefe. E eles viram que eles estavam com uma melhor aparência. E dali para frente, então, eles só comeram isso. Que eles tinham pedido, legumes e água. Não beberam a bebida do rei. Não comeram a comida do rei. Porque eram animais sacrificados aos ídolos. Tudo que o rei comia, antes era sacrificado a ídolos, a demônios. E tinham aquelas que eram cozidas em sangue. Então, era errado. Mas eles estavam longe de casa, se eles comessem, a família não ia saber. Mas tem uma pessoa que sabe. Quem que é? Deus. Então não importa se a gente diz assim, estou sozinho aqui, ninguém está me vendo, minha família não está me vendo, meu pastor não está me vendo, ninguém está vendo, eu posso fazer o que eu quiser. Você pode. Mas será que deve? Irmão, a gente sabe muito bem quem nós somos. Olhe bem isso que eu vou te dizer, para você mesmo se identificar. Você se conhece, se você é verdadeiramente um cristão, quando você está sozinho na tua casa, no teu quarto, no teu banheiro, em qualquer lugar. Quando você está sozinho. Se você está sozinho, ninguém está te vendo. E você diz, não, eu quero me manter santo, eu quero me manter reto diante do Senhor.
Então você conhece quem você é. Você é um filho de Deus. Mas a pessoa que apronta quando está sozinho, é porque nunca se converteu. Ficou entendido isso? Olhe para dentro de você. Se você faz coisa errada quando você está sozinho e diz assim, ninguém está me vendo, é porque você ainda não se converteu. Você ainda não é um salvo. A pessoa é aquilo que ela é quando está bem sozinha. Ser perfeito junto com outros é fácil. Mas ser perfeito, esse perfeito vocês entendem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que somos perfeitos, porque perfeito só Jesus é. Mas procurar ser perfeito quando está sozinho, as tuas atitudes vão te mostrar quem você realmente é quando você estiver sozinho. Ficou entendido isso? Amém? Então aprenda a dizer não. Rodeado de pessoas ou sozinho. Aprenda a dizer não. Então Daniel passou por isso. A outra pessoa que eu quero falar, e depois que eu falar essa aqui, eu tenho mais uma que não é citada. Muito difícil eu vejo alguém pregar sobre essa pessoa aqui. Mas vamos primeiro falar do próprio Jesus. Depois eu vou te falar dessa outra pessoa. Abra a tua Bíblia aí em Lucas 4:12. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Só isso. Vamos ler só isso. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui nós estamos vendo o texto que nos fala a respeito da tentação de Jesus. Mas não pense, meu irmão, que foi a única vez que Jesus foi tentado. Aqui a Bíblia nos relata essa tentação. Mas Jesus foi tentado todos os dias da sua vida. Ah, pastora, Jesus foi tentado assim como eu sou? Pode ter certeza que foi. Porque ele estava na sua forma humana. Ele era um homem. Então significa que Jesus foi tentado, a mentir? Foi. Jesus foi tentado a prostituir? Foi. Jesus foi tentado a roubar? Foi. Jesus foi tentado a, sei lá, agora um outro pecado aí, qualquer outra coisa que você lembre aí agora. Jesus foi tentado? Foi. Jesus foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados. Porque ele era homem, 100% homem. Às vezes as pessoas pensam assim que Jesus, por ser Deus, tinha certas coisas que não aconteciam com ele. Não é verdade. Ele é 100% homem e 100% Deus. Mas aqui na terra ele estava na sua forma humana. Então ele foi tentado assim como você e eu somos tentados. Jesus foi tentado em todas as áreas que você possa imaginar. Assim como você é e como eu sou. Jesus foi tentado em tudo. E principalmente por ser Jesus ele foi tentado. Porque o diabo queria fazer Jesus pecar para ele não chegar na cruz. Para ele não morrer na cruz. Porque ele sabia que se Jesus chegasse a morrer na cruz, ele estava condenado. E graças a Deus foi o que aconteceu. Jesus não pecou, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e o diabo está condenado. Amém? Então veja só, Jesus foi tentado. Mas nem uma única vezinha sequer ele pecou. Mas ele foi tentado em tudo. Mas olha, aqui eu só li esse pedacinho, esse versículo aqui, mas você pode ler os outros versículos que você vai ver Jesus dizendo não para o diabo.
Aqui ele disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque no versículo antes ali, ó, no versículo 10 e 11, o diabo disse para Jesus assim, ó. Bom, vamos ler o 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui, depois de várias outras tentações que o diabo fez com Jesus, ele levou Jesus até o pináculo do templo. O que quer dizer isso? O lugar mais alto do templo, era muito alto. Eu não me lembro a medida da altura agora, mas era muito alto. O diabo levou Jesus até lá e disse assim, se tu és o Filho de Deus. O diabo sabia que Jesus é o Filho de Deus, mas ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus. E disse assim, se tu és o Filho de Deus. O diabo estava dizendo, mas será que tu é mesmo o Filho de Deus? Se tu és, se jogue daqui. Porque se Deus, o Pai, mandar anjos para te segurarem, é porque daí você realmente é o Filho de Deus. Porque está escrito, viu como o diabo conhece a palavra? Ele disse, aos seus anjos, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O diabo conhece a palavra. Ele sabe a palavra melhor que qualquer um de nós. Então ele disse, está escrito, se você é o Filho de Deus e você se jogar daqui, quando você estiver se jogando para você não cair, não se machucar, o Pai vai mandar anjos e eles vão te segurar. E você não vai se machucar. Aí Jesus respondeu um não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Viu? O próprio Jesus disse não. Jesus foi tentado todos os dias em várias situações. Mas ele dizia não. Não, diabo. Não quero, não faço. Ele podia ter caído, ele podia ter pecado? Podia. Muitas pessoas pensam que por Jesus ser Deus, ele não poderia ter pecado. Não é verdade, ele podia ter pecado sim. Graças a Deus que ele não pecou. Como Jesus é maravilhoso. Porque ele suportou todas as tentações, porque ele sabia que se ele pecasse, no momento que ele pecasse, o pecado entraria no sangue dele, e o sangue dele se tornaria imperfeito, assim como se tornou o sangue de Adão, porque o sangue de Adão, antes do pecado, também era perfeito, ele nunca tinha pecado. E aí então, o sangue, o sacrifício de Jesus já não teria mais valor para nos salvar, porque daí teria pecado, o sangue estaria contaminado de pecado. Então, graças a Deus que Jesus não pecou, porque senão nós não teríamos salvação. Nós estaríamos todos condenados ao inferno. Então, graças a Deus que Jesus venceu todas as tentações. Ah, mas Jesus é Deus, ele venceu porque ele é especial. Não, ele estava na sua forma humana. E se ele venceu por nós, hoje nós podemos vencer através dele. Por nós não podemos vencer, mas através de Jesus nós podemos vencer. Quando você busca Jesus, quando você ora, quando você jejua, quando você busca o Espírito Santo, aí nós temos condições de vencer a tentação. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então você pode vencer as tentações. A Bíblia diz que não vai vir sobre nós tentação que não seja humana. O que é isso? Tentação que nós não possamos suportar. Se você está sendo tentado em determinada área da tua vida, você está sendo tentado nisso porque você pode suportar. Porque Deus conhece e sabe que você pode suportar. Mas Ele quer que você aprenda a dizer não ao pecado. Amém? Então diga não. Olha a importância do não. Os 8 nãos lá Jesus, dos 10 mandamentos, não estão lá por acaso. É para nós vermos a necessidade e a importância de falarmos não quero, não faço.
E por Jesus nós podemos fazer isso. Amém? Porque às vezes você pode dizer, mas Jesus, tudo bem. Mas eu, coitado de mim, eu não aguento quando eu vejo, eu já fiz. Mas não vem sobre vós tentação que não seja humana. Então só vem aquilo que nós podemos suportar. Deus não vai permitir que venha para nós tentação que nós não possamos suportar. Amém? Então Jesus disse não. Olha a importância de dizer não. José disse não, Daniel disse não, Jesus disse não. E várias outras pessoas, vários outros personagens bíblicos também. Mas eu escolhi esses aqui para falar para você hoje. E tem mais uma que eu quero falar agora. Essa aqui é uma mulher. Vasti. Quem é que já ouviu falar de Vasti? A rainha Vasti. Ela era mulher. Abra a tua Bíblia aí primeiro, daí eu vou explicando. Livro de Esther, capítulo 1. Desculpe, irmãos, quando eu começo a falar muito, já vem uma tossinha chata para incomodar. A Ruth fugiu da minha Bíblia agora aqui. Ruth não, Vasti, Esther. Ô Senhor, alguém lê aí para mim que eu não estou encontrando aqui agora, a Esther. Leia para mim aí Esther, capítulo 1. Isso. Agora, irmã, leia o 11 e o 12. Amém. Como que é a história de Vasti? O rei Assuero, um grande rei da época, ele fez uma festa, um banquete muito grande. Uma festa de aproximadamente 180 dias. E em um dos dias dessa festa, que ele tinha chamado todos os seus governantes, os seus líderes, os seus ministros. Num desses dias, então, ele mandou que a sua rainha, a rainha Vasti, fosse até onde estavam aqueles homens de autoridade no reino de Assuero, rei da Pérsia, e ela se mostrasse para eles, como ela era bonita, como ela era formosa. Para quê? Porque ele já tinha mostrado para esses outros homens, essas outras autoridades, tudo que ele tinha de riqueza, de beleza no seu reino, tudo que lhe pertencia, quão poderoso ele era. E aí, por último, ele quis mostrar a sua rainha. Ele quis mostrar, essa é minha esposa, a mais bonita de todas as mulheres. E mandou chamá-la. Só que Vasti disse, não, eu não vou. Olha só a ousadia da rainha. Porque se desobedecesse uma ordem do rei, era morte na certa. E a rainha disse não,
pode dizer ao rei que eu não vou. E alguns ainda, vamos imaginar que pudessem ter falado para ela, você vai perder o teu reino. Você vai deixar de ser rainha, ele vai tirar a tua coroa se você não for. Não importa, eu não vou. E a maior parte das pessoas que eu já vi pregar sobre essa rainha, mostram só um lado dessa história. E pegam o pior lado da história ainda. E dizem que a desobediência dela, que isso aqui está escrito aqui, se você continuar lendo depois, esse capítulo do livro de Esther, você vai ver que está escrito que os conselheiros do Assuero disseram para ele, olha, as outras esposas agora vão desobedecer os maridos porque a rainha fez isso. Então vou tomar como exemplo. Só que enxergaram só esse lado. E as poucas pessoas que eu vejo pregar sobre essa rainha Vasti observam só esse detalhe. Ah, porque a rainha desobedeceu, as outras esposas vão também querer desobedecer os maridos. Mas não olham mais a fundo, não leem a história real do que o que foi que fez ela dizer não. Porque olha só, ela não era judia. Ela era uma rainha pagã. Ela não fazia parte do povo de Israel. Mas mesmo assim ela tinha bom senso. E ela disse, não, eu não vou me mostrar. Porque o que o rei queria, porque a Bíblia nos fala que eles já estavam embriagados há vários dias, estavam possuídos pelo vinho. E ele queria se engrandecer mais um pouco ainda e dizer, olha minha esposa, como é linda, como é formosa. Eu sou o rei mais poderoso, eu tenho tudo o que eu quero. Então, quando ele chamou ela para ir nesse banquete, ele queria mostrá-la, no sentido de ela se exibir para os outros homens. Para ela se mostrar o seu corpo, mostrar a sua beleza. E ela, mesmo não sendo do povo de Deus, teve o bom senso de dizer, não, eu não vou me mostrar, eu não preciso disso. O que o rei está pensando, vamos dizer em outras palavras, né? O que o rei está pensando que eu sou? Eu não sou prostituta para estar me mostrando meu corpo. Então essa rainha aqui, chamada Vasti, mesmo não sendo do povo de Deus, disse não. E as pessoas, às vezes, mesmo cristãs, não usam de bom senso e vão caindo em tudo quanto é tentação que vai aparecendo, que o diabo vai colocando, e vão só dizendo sim, e sim, e sim, eu aceito. E essa que, não sendo do povo de Deus, teve o bom senso e disse, não vou me mostrar. Mas as pessoas não enxergam esse lado da história. E mostram Vasti apenas como um exemplo de desobediência. E ela não queria se mostrar. Por quê? Porque é errado, né? Estar expondo o corpo para uma sala de um banquete de homens bêbados. Todos completamente bêbados. Imagine quanta coisa errada iriam falar e iriam pensar dela. Então ela disse não. Ela não aceitou esse convite do rei. E o que é que aconteceu com ela, pastora? Ela deixou de ser rainha. Ele tirou a coroa dela e ela deixou de ser rainha. Mas agora veja só, uma mulher pagã disse não ao pecado. Planos de Deus, por quê? Porque se ela tivesse dito sim, ela teria continuado sendo rainha. E aí Esther não teria sido colocada como rainha para defender o povo judeu. Ficou entendido, irmãos? Por quê? Porque Esther foi colocada como rainha para defender o povo judeu, que o mesmo povo do rei Assuero queria destruir. Não o rei, mas um líder que ele tinha queria destruir todos os judeus que moravam na Pérsia. E Esther foi colocada lá para ser colocada de rainha para que pudesse pelejar pelo seu povo.
Mas então Vasti disse não. Foi honrada? Foi honrada, mesmo não sendo uma cristã. Por quê? Porque não se expôs. E hoje, como eu falo para vocês, tem tantas cristãs, entre aspas, que agem pior do que Vasti. Porque Vasti não era filha de Deus, não era do povo judeu, e agiu com bom senso. E tem tantas hoje, né, no meio das igrejas, dentro das igrejas, que como eu digo, né, que são as piricrentes, para não dizer as piriguetes, são as piricrentes, que gostam de se aparecer, de se mostrar, de mostrar um decotão, uma mini saia, uma roupa colada no corpo. Estão agindo corretamente? Estão dizendo não ao pecado, à sensualidade? Não. Então, com o exemplo de Vasti, irmãos, nós podemos ver que pessoas do mundo às vezes agem melhor do que nós que nos dizemos cristãos. Ficou entendido isso? Ficou entendida a importância de dizer não ao pecado? E você pode dizer, tá, pastora, mas me explique um pouquinho melhor essa história. Devo dizer não para quê? Para o erro, para o ego, o teu próprio ego. Ah, porque eu quero, eu sou, eu faço. Para o teu orgulho, para a tua vontade própria. Na realidade é assim, ó, pense assim, eu devo dizer não para tudo que o diabo me oferecer. Ficou entendido? Eu devo dizer não para tudo que o diabo me oferecer, aos meus sentimentos. Resumindo, ao pecado. Que foi o que nós falamos a mensagem inteira, dizer não ao pecado. Então diga não a tudo que o diabo te oferecer. Mas continue dizendo não. Porque senão você diz não uma vez, duas vezes e cai na quarta, cai na quinta. Né? Daí não adianta. Então aprenda a dizer não. E Mateus 5,37 está dizendo assim, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, o que disso passar é de procedência maligna. Jesus falou isso. Então aprenda, claro que você tem que dizer sim para algumas coisas. Não estou dizendo que você nunca deve usar a palavra sim, tá? Não é isso. Mas ao pecado você sempre tem que dizer não. Faça escolhas certas, diga não para o diabo, diga não para o pecado, diga não para a tentação. As pessoas podem até dizer assim, mas você é bobo. Todo mundo faz isso. Mas eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Sabe quem que você é? Abra a tua Bíblia aí em Êxodo 19:5, nós já vamos estar encerrando. Êxodo 19:5. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus falando isso aqui para o povo da nação de Israel. Se vocês me obedecerem, vocês são minha propriedade peculiar. O que significa isso? Em outras palavras, para você nunca mais esquecer. É como se você... Um exemplo bem interessante assim para você. Você divide a tua escova de dente com alguém? Não, né? É uma propriedade peculiar tua. É só você que usa. E Deus está dizendo isso aqui para a nação de Israel e para quem quer servi-lo. Se me obedecerem, serão a minha propriedade peculiar. Quer dizer, ninguém toca. É meu, é minha. Ninguém vai tocar em você se você escolher me obedecer. Então você não é todo mundo. Ah, todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou propriedade peculiar do Senhor. Você é propriedade peculiar do Senhor. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é especial para Deus. Amém? Alguns dias atrás aqui eu usei um exemplo
Vou repetir esse mesmo exemplo. Porque muita gente diz, eu não consigo dizer não. Você consegue, sabe por quê, irmãos? O exemplo que eu usei foi o seguinte. Você não é como os animais que agem por instinto. Quem é que lembra desse exemplo que eu falei? Que o cachorrinho no cio, quando a cachorrinha está no cio, o cachorro não tem escolha. A gente vê na rua uma cachorrinha no cio e uma turma de cachorrinho atrás. Não é assim? Aí, pastor, aqui exemplo, mas é a verdade. Por quê? Porque é o instinto, eles não têm escolha. Mas você não é um animal irracional, você é um ser humano. Você é um homem e uma mulher de Deus. Então você não age por instinto, você age por inteligência. Os animaizinhos não têm escolha, eles agem assim, porque eles não têm escolha. Ou um outro caso que eu posso citar para você que não é tão assim como esse exemplo, né? O passarinho. O passarinho tem escolha. Às vezes a pessoa diz assim, eu queria ser livre como um passarinho. Voar longe como um passarinho. O passarinho não tem escolha, ele só tem que voar. Você tem escolha na tua vida, mas o passarinho não tem. Ele só tem que voar, porque é só o que ele sabe fazer. Ficou entendido isso, irmãos? Então nós temos escolhas e nós podemos dizer não a tudo o que o diabo nos oferecer. Amém?